A senhora, por acaso, sabe quem foi Henning Boylessen? Não sei, não. O senhor sabe, por acaso, quem foi Henning Boylessen? Não. Nunca ouviu falar? Não. Botaram o nome nessa rua, mas eu não sei porquê. Parece que engenheiro, né? Alguma coisa assim, mas eles, quando puseram esse nome, assim, eles não espalharam folheto, falaram que era... Não conhecemos. Eu sei que o nome é alemão, agora quem foi eu não sei. Eu sei que ele é alemão. Não conheço. Não conhece? Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Muito obrigado. Sim, ele é um administrador. Ele foi um administrador dessa região. Dessa região? Dessa região. E o que mais a senhora sabe dele? Só isso, pelo fato de ter a plaquinha até mesmo. A gente lê. Confidential. Henning Boylessen, who was machine-gunned to death this morning on street near his residence, was well known to consulate. He was a naturalized Brazilian of Danish origin, a principal official of Ultra Group, president of Ultra Gas, headed by Perry Eagle. Understood he worked closely with Latter in Sao Paulo, an activity leading to 1964 revolution. Estava o mundo. Eu costumo dizer disso, ele estava em dois hemisférios ideológicos. Você tinha que escolher um dos dois, não tinha meio termo. Um grupo de empresários para poder, então, estruturar uma reação à implantação da República Socialista do seu Jango Goulart. Começou-se aí o contato, por meio intermédio, do civil com o militar. Então tinha jornalistas, tinha empresário que estavam mais ou menos da causa. E vários grupos desses se reuniam às vezes para trocar ideias. Eu participei aqui em São Paulo. Essa percepção de que a ditadura militar ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar, né? Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil-militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do empresariado de defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco nos seus negócios nisso. Então eles resolveram agir, né? E alguns entraram firme na situação, como foi o caso do Boyce. O Boyce, ele não gostava do comunismo mesmo. Ele era uma pessoa simplesmente inserida dentro desse pensamento e que genuinamente acreditava que era uma catástrofe que se avizinhava e que, portanto, pegar em armas ou se defender ou, enfim, fosse lá como fosse, era uma coisa perfeitamente legítima. Quando houve a precipitação, não houve tempo de sair do meu escritório. Então, todos se reuniram no meu escritório, inclusive Boylessen. E a maioria de nós, muito armado, né? Boylessen, por exemplo, tinha naquela ocasião, me lembro disso claramente, uma metralhadora que era uma arma muito moderna para a época. Mas a carreira dele no Grupo Ultra foi meteórica até chegar à presidência do grupo e ele colocou isso muito a serviço de coisas boas, né? Foi diretor da Fiesp, foi diretor da Associação Comercial. Uma pessoa alegre, uma pessoa com muita vontade de fazer coisas boas para a empresa, para os funcionários. Olha, quando você fazia uma campanha ou qualquer coisa que se valha, que ele se engajava, ele conseguia associação de empresários e de coisas que era de se tirar o chapéu. O próprio Centro de Integração Empresa-Escola. O Boris criou aquele CIEE, que até hoje ainda existe. O título de O Homem de Relações Públicas de 1964 foi conferido ontem à noite ao senhor Henning Albert Boylessen. Henning Boylessen said, but I didn't want to do that. I didn't want them to appoint me as this economist of the year. And I said, well, why? So he said, you always have to stand behind. You should never be in front. Be behind. That's the way to do it. I alt, hvad der blev sagt om ham. Manden havde gjort lynkarriere. Han kom for ingenting i Danmark. Havde en baggrund som bogholder. Og steg jo meget hurtigt til tops og blev nok den mest magtfulde og indflydelsesrige danske erhvervsmand
i Brasilien. Kære Adam, det glæder mig meget at kunne meddele dig, at kongen den 17. denne måned har udnævnt Henning Bojlesen til ridder af Dannebrogsordenen. Han fik jo så også en udmærkelse af Frederik 9. For det, han havde gjort som forretningsmand, og hans deltagelse i Verdensbanken og så videre. Og der talte man jo ikke noget om de rygter, der gik om andre ting. If, for instance, that the Danish state or the royal family had been criticized for conversing with a guy who was involved in torture, it would be an embarrassment and something would have to be done. But nothing came forward. There was no news. It was not news at the time. Nobody cared to know about what Bojlesen was doing in his spare time in Brazil. Desde 64, foi se configurando grupo mais radical que julgava que a missão da chamada revolução era fazer uma grande operação limpeza no Brasil, ou seja, eliminar comunistas, subversivos, etc. Ontem, hoje, sempre, minha pátria, continente, eu te amo demais. Vou seguindo em frente, tão feliz e tão contente nessa ilha de paz. Ninguém segura essa nação. Meu país alvissareiro, eis o milagre da divina criação, majestosa inspiração, porque Deus é brasileiro. Pra frente, meu Brasil, pra frente, eu te amo e com você sou mais feliz. Pra sempre, meu Brasil, pra sempre, não me canso de exaltar o meu país. Do assassinato do Chandler, os americanos acharam conveniente, dali para frente, fazer um outro tipo de enquadramento para a situação no Brasil. Né? E aí, eu tenho a impressão que foi assim que iniciou-se a UBAN. Então, o Exército, através do seu alto comando, resolveu formar um núcleo central da repressão. A UBAN foi criada por necessidade militar. Eles precisavam de um órgão que pudesse fazer a luta contra as forças de esquerda, entendeu? Mas no meio civil. Eu fui um dos fundadores, né? A UBAN começou na Manuel Nóbrega, na divisão do Exército, antiga divisão de infantaria, e lá é que concentrava a atividade, iniciou-se o combate ao terrorismo, foi lá. Quem era o chefe da Operação Bandeirantes era aquele major, que hoje é o general Brilhante Ustra. O único que entrava nesse pedaço, entrou para fazer a parte da UBAN, do DOB, de tudo, foi o colega Sérgio Paranhos Fleury. At han omgav sig med nogle af de militære og politifolk, som man absolut ved var involveret både i dødseskadroner og i tortur. Blandt andet jo den frygtede Sergio Fleury, som han kendte særdeles godt. Não é pelo fato dele eventualmente, tá certo, ter uma amizade com o Fleury que iria dizer que ele estava participando do que o Fleury fazia. Monstro, né? E ele drogado sempre, ele era uma pessoa assim de você sentia, né, uma coisa ruim mesmo dele, tinha prazer. Os militares cultivaram o que eu chamaria de um certo pânico na classe empresarial. Os empresários também entraram nesse esquema de pânico e saíram da legalidade, porque na verdade a UBAN era uma organização mais ou menos clandestina. Se esse pessoal, ou seja, a esquerda armada, conseguir êxito no que está pretendendo, vocês, empresários, estão perdidos, vocês estão fritos. Então a obrigação de acabar com eles é nossa, militares, e a de vocês, empresários, também. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós temos a capacidade profissional
de força militar, força terrestre. Agora, recursos não temos. A chefia do Exército, principalmente, segundo o Exército, chegou à conclusão que chegou o momento de apelar para o setor privado, principalmente o setor privado estrangeiro, para fazer esse setor ver que também teria eventualmente poderia ter um impacto sobre esse setor se as forças terroristas vencessem. A tese era: hoje somos nós, amanhã poderão ser vocês. Então nós precisamos de apoio a fim de poder realizar as nossas missões eficazmente. E esse apoio seria apoio financeiro, não é? O Exército planejava operações, precisamos disso, disso, disso. Isso nós temos, isso nós não temos. Ou quem pode arrumar para a gente? Pode arrumar para a gente, o Vidigal pode arrumar para a gente, eles têm relação aí fora. E para eles ficava mais fácil eles ligar com outros civis do que você. O Exército tem ligação com 10, 20, 30 civis. Então, 2 ou 3 civis de peso desse, de respeito, servia de ponte com os outros. Então, muita gente cooperava, não era ele. Ele servia de ponte, que ele dava o aval de que não era dinheiro para botar no bolso. E parece que toda quinta-feira tinha uma reunião, um almoço, né? E ele levava sempre a reboque o ministro Delfim Neto e passava a bandeja e nessa bandeja iam sendo depositados os cheques. Então, os empresários sacaram seus cheques. E o primeiro deles passou o cheque para o Boylesson. Ele olhou e devolveu e disse: faça um no valor dobrado. A Operação Bandeirante tinha uma estrutura precária. Tanto é que tinha o chefe e 2 subordinados, que era eu e outro sargento, que coordenava tudo, coordenava as equipes, coordenava tudo, mandava as equipes para não sei para onde, mandava não sei para onde. Então, não tinha. Depois que o destacamento, aquilo foi compartimentado, tinha um setor de informações, tinha um setor de análise, tinha um setor... Aí a coisa começou a funcionar, percebeu? E provavelmente aí tinha verba já, porque já era um quartel que tinha verba destinada. E o apoio para nós era importante, quer dizer, não só como informação, como estrutura, e era para nós uma participação que interessava, porque era o meio civil que estava se mobilizando, porque afinal de contas, sozinho você não ganha guerra nenhuma. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Esse que foi o símbolo. Não é por causa do dinheiro em si. Dinheiro o governo tinha. Porque foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. Existe até uma lista que chegou a ser divulgada, né, com os maiores contribuintes, em que aparecia, se não me engano, como número 1, justamente a Ultragás. Diversas multinacionais, como o Grupo Ultra, a Ford e a General Motors, entre outros, financiaram a Operação Bandeirante. Projeto piloto da repressão que resultou na criação do... E quem quis colaborar, colaborou. O Boyle, por exemplo, sempre foi um dos primeiros que se prestou. E o elemento de ligação que se prontificou a ser ligação com o setor privado foi o Boylesson. Nos 3 anos e 4 meses que comandei o DOI, não recebi qualquer doação de Boylesson ou de outros empresários. Não quer dizer que todo empresariado se envolveu, mas alguma parte dele, obviamente, esteve envolvido, ou direta ou indiretamente. No caso do Boylesson, foi um envolvimento direto. O Boylesson começou a adotar o método da máfia, de cobrança de contribuição financeira junto aos empresários para reforçar o orçamento da repressão. Mas não contou com o apoio de 2 empresários de São Paulo, pelo menos 2 se recusaram, Antônio Emílio de Moraes e o José Mindlin. E ele me disse, olha, eu estou representando a OBAN, que se está organizando para ajudar a salvar a sociedade dos perigos da agitação de esquerda, né? E então eu queria saber se o senhor estaria disposto a colaborar para
com recursos de que a UBAN necessita para se equipar tecnicamente. Daquela turma da Fiesp, você pode quase todas incluí-las ali entre os colaboradores. Na indústria automobilística também, né? Nas indústrias de material pesado também. E Boyles era uma pessoa importante no esquema de financiamento, mas não era a única. Tinham pessoas no mesmo nível de importância que ele, banqueiros. E quando eu digo banqueiro, estou falando dono de banco. É inegável que a participação do Boyles era municipal do que nacional. Enquanto um amador Aguiar, sem que ninguém percebesse, sem que haja demérito nisso, ele tinha uma participação nacional e reservada, que deixava-o participar dos destinos da nação brasileira com muito maior intensidade do que o Boyles. A Folha de São Paulo era um jornal que cedia suas caminhonetes para o trabalho da UBAN, né? Para disfarçar os agentes da UBAN nas suas operações de busca e captura, né? E investigação. Aí começava-se a ouvir que a figura do Boyles era uma figura controvertida, que ele tinha um papel que extrapolava o simples contato financeiro que os empresários, a ligação que existia entre os empresários ao UBAN, que ele tinha, na verdade, o prazer sádico de assistir a sessões de tortura e, eventualmente, participar delas. Ele perguntou o que eu tinha, né? Então, falei para ela, nós usamos aí um método, ela não tem assim, né? Não está podendo andar, mas vai voltar, né? Mais tarde eu vim saber, né, pela descrição física, que era o presidente da Ultragás, né? Que a gente já sabia antes, né, que ele colaborava com a UBAN. Era dele, do instinto dele. Ele era um cara assim, você está entendendo? Um cara que topava esse negócio, gostava disso. Eu me lembro da postura dele assim, bem distante, né, uma pessoa, olhar frio, assim. E achei estranho, porque ele era totalmente diferente, né, do pessoal que ia lá, né, quando era militar mesmo, né. Entrar um cara que não tem nada que ver com polícia, nessa faixa, e começar a frequentar, todo mundo fica alertado. O fato do Boyles ter participado de tortura, eu acho isso uma bobagem das maiores. Ele visitava o DOI-CODE, às vezes fazia refeições no DOI-CODE. Assumiu o comando do DOI no dia da sua criação, em 29 de setembro de 1970. Boyles foi assassinado em 15 de abril de 1971. Nesse período, ele esteve uma única vez no DOI, em dezembro de 1970, quando foi me cumprimentar pelo Natal. E ele frequentava constantemente a Operação Bandeirantes, a sede da Operação Bandeirantes. E gostava muito do pessoal, trabalhava. A gente sentia nele até um guerreiro também, como éramos nós. A gente sentia nele também um guerreiro. Cumprimentava todo mundo, soldado, cabo, com ele não tinha problema porque eu sou o presidente do Grupo Ultra e tal. Então era um cara excepcional. Fazer questão de presenciar a tortura, dizem até que criando ou trazendo para o Brasil instrumentos de tortura. As organizações terroristas criaram a farsa de que Boyles foi justiçado por frequentar o DOI e assistir aos interrogatórios, por inventar uma máquina de dar choques elétricos chamada pianola, que ele mesmo testava nos presos. É o mal, né? E talvez do outro lado achasse que ele era o bem, né? Porque ele ficou assim uma espécie de mito, não? Uns achavam que ele fazia uma coisa espetacular, outros não achavam, e assim era a coisa. E os esquerdistas não topavam ele, de jeito nenhum. Tanto que armaram o acontecimento que deu origem à morte dele. Reservado. Declarações que presta Antônio André Camargo Guerra, organização a que pertence, MRT, que em janeiro próximo passado, quando o declarante esteve na Guanabara, recebeu uma relação de 3 nomes: Henning Arthur Boyles, Peri Igel e Sebastião Camargo,
os quais deveriam ser levantados pelo MRT e que tal solicitação partiu de Carlos Lamarca. O Lamarca é que foi quem pediu o levantamento de 3 pessoas, 3 empresários. E ele achava, primeiro, aquela velha história do CIA, são da CIA, etc. e tal, que eram o Boylense, que estaria na lista do Lamarca com um X, como se fosse prioridade. O comando da guerrilha teria recebido um bilhete com 3 nomes. O nome do Boylense, o nome do Peri Igel, que também era do Grupo Ultra, e o nome do Sebastião Camargo, que era o maior empreiteiro de obras públicas do Brasil, da Camargo Correia. Dizia-se na época que essa era uma lista de empresários para fazer um levantamento da rotina dessas pessoas, para que eles fossem eventualmente sequestrados, não necessariamente assassinados. Nós sabíamos disso alguns meses antes do acontecimento. Nós já sabíamos que ele estava sendo... Eu queria escrever sobre o envolvimento do empresariado com a repressão, porque esse é um assunto que foi muito pouco falado. Foi varrido para debaixo do tapete por razões óbvias. A grande parte das empresas que participaram desse esquema estão aí ainda. Então, não é do interesse dessas empresas e também não foi do interesse digamos, do governo após a redemocratização mexer nisso. O fato é que esse assunto ficou um tanto esquecido. É muito mais cômodo não discutir esse assunto, porque esse assunto fatalmente trará atrás de si todos esses inconvenientes que afetam determinadas pessoas. No fundo, o Boyce foi que botou a cara, mas é a cara de muitos outros que tinham uma atitude semelhante, né? Que achavam que, enfim, justificaram a repressão, né? Então, melhor não falar dele, porque ao falar dele, como se diz em latim, de te fabula narrator. Eu estou contando a sua história. Não a sua, mas a dos outros que estavam ali por trás. Eu acho que é isso, né?